E depois desta cerimónia, da entrega dos vencedores da edição Plague 2008, vamos então dar início à sessão Regulação e Investimento para as Redes e Serviços de Nova Geração, Comunicações Eletrónicas. A atualização tecnológica das redes, seja elétrica, seja das comunicações eletrónicas, é condição essencial para concretizar o potencial das TIC no combate às alterações climatéricas. Decisões de investimento que são fortemente condicionadas pelo enquadramento regulatório e pelos modelos de financiamento. Esta sessão aborda, pois, o desafio no setor das comunicações eletrónicas, analisando a situação atual e traçando cenários de futuro. Peço a vossa atenção para a moderadora deste painel, a quem passo de imediato a palavra, Alexandra Machado, jornalista do Jornal de Negócios. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão que tem mais participantes, pelo menos deste lado da barricada, e por isso, com meia hora de atraso, apelo a todos a alguma contenção para haver espaço para debate. Este é um debate da regulação sempre muito esperado, até porque o regulador está sempre a ser chamado a intervir. Agora, com as redes de nova geração ainda mais, espera-se que tomem decisões em breve. A consulta foi lançada, portanto, esperam-se as consequentes respostas. Aguardam-se também decisões finais sobre a portabilidade, as alterações aos acessos grossistas de banda larga, a qualidade de serviços das atividades grossistas da PT, enfim, foram uma série de projetos de decisões que ainda não estão concluídos, que se espera que em breve se conheça o seu desfecho. Vamos avançar já para os oradores, somos muitos, e começo pelo regulador, na pessoa de José Ferrari Careta, administrador da ANACOM. Depois ouviremos os operadores, pela ordem alfabética: Carlos Correia, da Vodafone, Duarte Bruschi, da Zone, Filipa Carvalho, da Sonaicom, Paulo Neves, da ONI, Paulo Valente, da Cabovisão e Sofia Gaspar, da Artelecom. Este ano os operadores de cabo marcam presença no painel da regulação, por isso as boas-vindas a eles. A PT, mais uma vez, não se encontra presente. Comecemos então por o regulador José Ferrari Careto. Avance, por favor. Muito obrigado, Alexandra. Nós combinámos que cada um de nós teria 10 minutos para intervenção, portanto eu vou tentar respeitar o meu tempo nos 10 minutos. Vou dispensar tanto os agradecimentos à PDC como alguma introdução no sentido de dizer como as redes de nova geração serão importantes no futuro. A ANACOM está presente neste debate com muito gosto. Nós achamos que é muito importante que estas matérias sejam discutidas e temos sempre muito prazer em estar presente e expor as nossas abordagens e ouvir as abordagens dos outros. Neste curto período de tempo, julgo que não teremos muito mais tempo do que partilhar algumas ideias relativamente à matéria, e eu começaria por abordar o seguinte. Em primeiro lugar, dizer aquilo que parece óbvio, mas que vale a pena ser dito. Ou seja, ninguém está impedido de investir em redes de nova geração em Portugal. Ou seja, o enquadramento regulatório permite o investimento em redes de nova geração e todos estão aptos a fazer esse investimento, o que parece uma coisa que é trivial à primeira vista, mas que importa ser dito. Ou seja, desde 2000 que é possível implementar sem quaisquer restrições redes de comunicações eletrónicas, e desde 2004, 2006, porque depois houve um atraso devido a problemas legais relativamente a algumas decisões que a ANACOM tomou, há uma oferta grossista de acesso a condutas, algo que em Portugal foi pioneiro a nível europeu. Portanto, ou seja, há condições para que, do ponto de vista físico e do ponto de vista regulatório, haja a implementação de redes de nova geração em Portugal. Por outro lado, também entendemos que o mercado quer saber qual é o enquadramento regulatório antes de fazer rollout maciço de NGNs. Percebemos isso, percebemos que a variável regulatória é uma variável que tem impacto a nível do plano de negócios dos operadores e percebemos que a falta de definição de um quadro regulatório especificamente adaptado às redes de nova geração possa impedir rollouts maciços. No entanto, também consideramos que há muito trabalho preparatório que certamente já estará a ser feito, no sentido de preparar esses rollouts, e que há decisões que serão sempre tomadas independentemente do cenário regulatório. Acrescentamos que houve países em que o investimento começou antes da definição regulatória, há vários casos em que isso aconteceu, pelo que entendemos que ainda não estamos no caminho crítico relativamente ao rollout maciço de redes de nova geração. O que não quer dizer que nós não venhamos a tomar uma decisão rápida relativamente a esta matéria, mas não entendemos que estamos ainda no caminho crítico relativamente a essa matéria. O outro aspecto que gostava de dizer, ainda à guisa de introdução, é que há imenso valor a extrair das atuais redes. Isto não quer dizer que as redes de nova geração não sejam importantes, são importantes, mas vale a pena termos todo presente que há muito valor a extrair das redes atuais.
E isto é uma questão que acho que vale a pena trazermos à colação neste debate, neste Congresso, porque quando juntamos o tema das redes de nova geração com o tema das alterações climáticas e com o tema das novas redes energéticas, não podemos esquecer que as atuais redes, na dimensão que têm e com as características que têm capacidades excelentes para suportar as necessidades que atualmente são postas nas matérias que tivemos em discussão neste Congresso e que estamos a ter em discussão neste Congresso. Portanto, a ideia de pensarmos que as redes de nova geração são aquilo que está a impedir o aparecimento de redes inteligentes ao nível da energia, parece-me uma abordagem perigosa para o problema. Portanto, não estou a desvalorizar o tema das NGNs, há que ver qual é o calendário e há que ver onde é que estão os pontos críticos. Tendo dito isto, a ANACOM tem feito o seu trabalho de casa no que diz respeito às NGNs. Como? Fizemos um workshop em outubro de 2006, que foi das primeiras iniciativas que foram desenvolvidas em Portugal no domínio das NGNs. Divulgámos um estudo feito por uma empresa de consultoria relativamente ao impacto das NGNs no mercado, que está publicado no sítio da ANACOM, fizemos em junho de 2008. Temos vindo a participar nos trabalhos do RG sobre a matéria, temos acompanhado as discussões ao nível da Comissão e das instituições comunitárias neste domínio. Temos cumprido escrupulosamente o calendário definido na resolução do Conselho de Ministros relativamente ao mandato que foi atribuído à ANACOM na área das condutas. Fizemos, primeiro em setembro, a identificação das barreiras ao acesso a condutas e outras infraestruturas gestidas ou situadas na área da administração pública. Em outubro, cumprimos o segundo mandato, ou seja, as propostas relativas à garantia de acesso aberto às condutas e à eliminação de barreiras verticais, portanto, em tempo e nos termos da resolução do Conselho de Ministros. Estamos, neste momento, a terminar o relatório da consulta pública que foi lançada pela ANACOM sobre este tema, onde nós identificámos os principais aspectos que estariam em jogo relativamente às redes de nova geração. Foi uma consulta pública muito participada, com respostas muito complexas. Tivemos 14 contributos nesta consulta pública, tivemos a entrega de cerca de 400 páginas de reflexões e de contributos e de comentários àquilo que nós tínhamos colocado em consulta pública. Neste momento estamos a ultimar o relatório, como disse, o relatório já tem mais de 200 páginas, estamos a falar de matéria complexa, com muitos interesses em jogo e que nós temos uma preocupação de escrupulosamente responder a todas as questões que são levantadas nestes comentários e esperamos poder vir a tomar uma decisão proximamente relativamente a esta matéria, na sequência desta mesma consulta pública. E, na sequência dessa consulta pública e na posição que nós tivemos sobre esta matéria, iremos, obviamente, incluir aquilo que a resolução do Conselho de Ministros determina, que é avaliar o impacto da segmentação geográfica dos mercados relevantes em causa, uma vez que é algo que está na resolução do Conselho de Ministros, que de qualquer modo nós faríamos, mas está na resolução do Conselho de Ministros. Agora, também há que dizer, só para termos todos presente, o esforço que se pede à ANACOM, que as redes de nova geração não são o único dossiê em que a ANACOM trabalha. A Alexandra, quando introduziu esta sessão, teve a oportunidade de mencionar alguns temas que a ANACOM neste momento tem em mãos e decisões que já tomou no passado. Há decisões que ainda devemos de tomar até ao final do ano, mas temos sempre um conjunto de dossiês em cima da mesa que, não retirando importância nunca ao tema das NGNs, carecem igualmente de atenção da ANACOM, como tenham sido, por exemplo, no passado, a clarificação das consequências do spin-off da zona do Grupo PT, a prioridade que demos à análise do mercado 4 e 5, que aliás esperamos rapidamente terminar, a questão da portabilidade, outras questões que, devido ao tempo que tenho, não irei aqui enunciar. E, em adição, temos um conjunto de processos em tribunal, um conjunto de litigância que nós temos que tomar conta e que temos que responder em instâncias de tribunal que, obviamente, retiram tempo à organização para tratar de outras coisas e que, obviamente, fazendo os rendimentos de alguns de vós que estão desse lado, não deixam de retirar espaço de manobra à ANACOM para lidar de matérias que são importantes para o mercado. Agora, de qualquer modo, esta é matéria que não podemos decidir com ligeireza. O tema das NGNs não pode ser abordado como se um pequeno tema se tratasse. É um tema que é complexo, é estrutural e a experiência internacional é muito reduzida nesta matéria. Sobre isto, duas questões. A primeira, de sublinhar que a Comissão Europeia, só em setembro, é que emitiu um draft de recomendação sobre este tema. Ou seja, estamos a falar de algo que levou muito tempo à Comissão para aparecer com um mero draft de recomendação, que, aliás, como sabem, ainda não tem tempo marcado para a sua conclusão. Por outro lado, se olharmos para a posição dos reguladores europeus nesta matéria, vemos que a esmagadora maioria dos reguladores europeus, as abordagens que tiveram resultaram essencialmente em condições de abertura das condutas a terceiros, que é algo que nós, como sabem, desde 2006 temos em vigor.
Portanto, ou seja, se analisarmos cuidadosamente, e nós temos esse levantamento feito, se analisarmos cuidadosamente aquilo que os diversos reguladores da Peça Europa fizeram, não fizeram mais do que colocar os diversos países no ponto exato em que nós estamos. Depois, obviamente, que houve situações em que, quer por iniciativa voluntária dos operadores incumbentes, em que houve a oferta, digamos assim, ao regulador de condições que depois vieram a ser aceitas, quer através de decisões na área da separação funcional, não há alterações muito significativas face àquilo que nós temos hoje. E, último ponto nesta questão dos reguladores, há reguladores na Europa que tiveram primeiras iniciativas nesta matéria e que depois foram obrigados a emendar a mão e de vir a tomar posições que eram diferentes daquelas que tinham tomado no primeiro ponto. Ou seja, não me parece que esse tipo de abordagem contribua para uma maior certeza regulatória do que não emitir opinião. Parece-me preferível emitir opinião cuidadosamente, ponderadamente, mas emitir, do que emitir uma primeira opinião e depois ter que alterar. Por último, neste ponto, há que ter em consideração que o caso português no panorama europeu provavelmente tem uma complexidade que nos outros países não existe. E sobre isso há dois aspectos que eu julgo que são importantes. O primeiro é o facto de nós termos uma dicotomia cobre-cabo que não tem paralelo na Europa comunitária. Por outro lado, o facto de nós termos uma penetração de banda larga móvel que também não tem paralelo na Europa comunitária. O segundo aspecto pode ser considerado de menor importância, mas quando olhamos para os modelos de negócio que estão subjacentes às NGNs, obviamente que o espaço disponível que fica para a banda larga fixa, digamos assim, é menor do que noutros países, o que torna tanto os modelos de negócio mais difíceis, como a intervenção regulatória também mais difícil. E há que ter isso em consideração. Agora, neste ambiente de incerteza, a nível comunitário, a nível de outros reguladores, há certezas que nós temos. E as certezas que nós temos são basicamente, neste momento, três. A primeira é que a intervenção regulatória tem que estar conforme com os objetivos de regulação previstos na lei. Sobre isso, julgo que ninguém tem dúvida. A Lei das Comunicações Eletrónicas prevê os objetivos de regulação e o regulador tem que se conformar e tem que executar as suas atividades de acordo com os seus objetivos de regulação. E a lei neste domínio diz duas coisas. Primeiro, o objetivo de regulação é encorajar investimentos eficientes em infraestruturas e promover a inovação. Investimentos eficientes, promoção, os aspectos-chave. Segundo, assegurar a inexistência de distorções ou entraves à concorrência no setor das comunicações eletrónicas. Ou seja, inexistência de distorções ou entraves à concorrência, palavras-chave. Ou seja, é preciso alcançar um ponto de equilíbrio e todos os pontos de equilíbrio são difíceis de alcançar e é isso que nós temos que fazer aqui nos termos da lei. E para concluir, dizer que nós temos, obviamente, um conjunto de questões sobre as quais temos que dar resposta. Elas estão essencialmente listadas na nossa consulta pública e havemos de dar resposta a essas questões porque a matéria é complexa, mas não é complexa ao ponto de ser impossível. Ou seja, nós entendemos que proximamente haveremos de ter resposta relativamente às questões que nós colocamos na consulta pública, porque temos os recursos de informação para decidir e entendemos que iniciativas como esta, que a APDC está a desenvolver, são muito úteis como input para essa reflexão e, em particular, sublinharia a intervenção do Sr. Presidente da República no início deste Congresso, que, obviamente, que foi importante e que, em termos pessoais, a mim muito me tocou. Era isto que nós tínhamos para dizer. Estaremos, obviamente, disponíveis depois para uma segunda volta de reflexões sobre a matéria no final, no ponto de debate. Depende muito de vocês. Vamos então prosseguir. Carlos Correia, Vodafone, por favor. Antes de mais, agradecer à PDC a oportunidade que nos dá para discutir estes temas aqui neste Congresso, mais uma vez. Agradecer também e saudar a presença da ANACOM, que também pela segunda vez participa no debate e é muito bem-vinda. Achamos que é um contributo muito importante. Como é hábito também nestas sessões e nos últimos anos, achamos que é importante fazer um pouco de balanço do que é que aconteceu desde o último Congresso até hoje. E eu elegi 3 temas onde achei que as coisas de facto avançaram, houve progressos interessantes para o setor e 3 aspectos onde se calhar se podia ter feito mais do que o que se fez ou se podia ter feito de forma diferente. Em termos daquilo que foram as boas notícias do ano, a primeira, depois de longos anos, e já era quase um clássico deste Congresso, finalmente este ano em maio assistimos ao anúncio da existência do novo modelo para as taxas de espectro. Infelizmente, esse modelo não é ainda conhecido na sua plenitude. Achamos, do que vimos e do que comentámos, temos a oportunidade de comentar em sede do Conselho Consultivo da ANACOM o projeto que nos foi presente, achamos que o modelo aponta na direção correta.
Os que vão pagar mais dirão que se calhar é demasiado, os que vão pagar menos acham que será pouco, isso também é normal, faz parte do jogo, mas achamos que é um passo positivo e no sentido correto e saudamos. Gostaríamos que entrasse em vigor o mais depressa possível, fossem conhecidas as regras, a bem da previsibilidade e, portanto, os planos que foram feitos tendo em conta o que foi anunciado e que ainda não é totalmente conhecido. Um segundo aspecto que também é positivo do ano foi a decisão tomada pela Anacom e também depois de longas discussões e abordagens sobre o tema da questão do refarming dos 900 MHz. Está neste momento já consagrada a possibilidade de poder ser utilizado. Infelizmente não é ainda uma realidade. Nós, como penso que público, estamos já a vender equipamentos que são o MTS 900 Enabled. Temos os nossos fornecedores de equipamento terminal, de equipamento de rede, com equipamento disponível para que esse deployment de rede possa ser feito. Infelizmente as condições não estão ainda criadas. Estamos à espera da alteração da diretiva GSM. Achamos, e também desafiámos a Anacom mais uma vez, que pudesse passar por cima desse ponto. Outros países fizeram. O exemplo mais conhecido é o exemplo de francês, onde não esperou por essa alteração diretiva. Achamos que o não o fazer e perder mais tempo será negativo para os operadores, mas sobretudo para os consumidores, que se veem privados de uma nova tecnologia mais eficiente para promover a cobertura e o deployment, sobretudo, dos serviços de banda larga móvel pelo país. O terceiro aspecto também muito positivo, e também era um clássico do Congresso, foi que no último ano assistimos ao lançamento de 2 operações da MVNO em Portugal, uma baseada na rede do nosso principal concorrente, a Zone, sobre a nossa rede. Era algo que muitos de nós e alguns que estão presentes neste painel eram céticos sobre a possibilidade de vir a acontecer. Foi possível num modelo negocial, onde os projetos, quem tinha um projeto aproximou-se dos operadores, pediu acesso, negociou as condições do acesso, conseguiu ter condições que considerou vantajosas e que potenciavam o modelo de negócio e temos 2 casos lançados no mercado e, portanto, é de saudar que isso tenha acontecido dessa forma. Em termos dos aspectos que, infelizmente, não correram tão bem e que podiam ter corrido de forma diferente, o primeiro dos quais também era um clássico e também foi tema de um debate aceso no último ano, foi o tema da decisão das taxas de terminação. A decisão foi tardia, demorou bastante tempo, foi polémica em alguns aspectos e, do nosso ponto de vista, mais importante de tudo isso, pecou por 2 questões fundamentais e que tinham sido apontadas na consulta e quando tivemos a oportunidade de nos pronunciar, que foi a descida demasiado elevada no valor das taxas, não tinha precedentes, não há precedentes noutros países europeus de descidas tão acentuadas em tão pouco tempo. Bem sei que temos aqui um diferente com o Ferrari sobre a maneira como se fazem as contas, mas as contas são o que são e a descida foi essa. E, em segundo lugar, a questão da assimetria, também tema mais que debatido, onde, obviamente, nós somos contrários, achamos que a reintrodução da assimetria no mercado móvel em Portugal é prejudicial para o mercado, é prejudicial para os consumidores e é algo que, além de mais, estamos a disputar judicialmente e, portanto, haveremos de ter uma decisão um dia sobre os méritos dos argumentos de cada uma das partes, mas achamos que o tempo que mediou entre o anúncio da decisão e a tomada de decisão pela Anacom devia ter sido aproveitada para ponderar todos os argumentos e ter uma solução que fosse mais equilibrada e não fazer uma decisão final que foi, grosso modo, aquilo que estava anunciado, apesar de todas as críticas e todas as polémicas inerentes a esse processo. Um segundo aspecto que também achamos que se podia ter feito mais no ano que passou e, infelizmente, houve alguns anúncios e alguma expectativa criada, mas não foi feito, tem a ver com as ofertas de referência de acesso à rede da Portugal Telecom. Como sabemos, também a realidade do mercado mostra, e mostrou nos últimos anos, que são condições muito difíceis para os investidores, para os operadores que se baseiam as suas ofertas, as ofertas de retalho, nas condições de wholesale da Portugal Telecom. 2 dados sobre isso. Algumas entidades que estiveram no mercado saíram, e isso deve nos deixar preocupados de alguma forma, porque eram entidades que investiram forte nesse setor. Por outro lado, também bem sei que os dados servem para o que servem, há leituras diversas, mas o que é facto é que, há vários anos esta parte, desde 2005, o crescimento da banda larga fixa em Portugal diverge da média europeia e isso também nos devia deixar todos muito preocupados. Bem sei, mais uma vez, que há a questão da banda larga móvel, que há efeitos laterais, mas o que é facto é que a banda larga fixa cresce em todos os países e não cresce em Portugal. E os outros países também têm banda larga móvel. E, obviamente, nós, enquanto operador móvel, estamos muito satisfeitos que a banda larga móvel cresça e que cresça a um ritmo significativo. Mas o facto da banda larga fixa ter os problemas que tem deve ser alvo de preocupação. E há uma longa lista de problemas que foram identificados, que foram partilhados, que foram anunciados. Temos tido, e nesse ponto de vista saudamos, grande abertura da Anacom para nos receber, para discutirmos todos esses temas, mas o que é facto é que todos os aspectos relacionados com as dificuldades inerentes à co-instalação nas centrais da Portugal Telecom, por dificuldades de espaço, por dificuldades de energia, por custos demasiado elevados, todos os aspectos associados à desagregação do ACET, situações quase ridículas, onde a Vodafone instala um cliente ADSL num prédio no quarto esquerdo, por hipótese, e tudo corre bem, e conseguimos instalar o cliente. Quando conseguimos captar o cliente do quarto direito,
Infelizmente, o cliente já não é desagregável, está numa central remota e esse cliente deixou de ter a possibilidade de escolher o operador que decidiu pelo mérito da proposta comercial que lhe foi apresentada a escolher. Isso parece-nos incorreto, já foi alvo de várias apresentações de queixas e de sugestões de como é que se podia ser ultrapassado. Infelizmente, não foi 2008 ainda o ano em que este tipo de assuntos foram resolvidos. Reposições de serviço, aplicações de penalidades, SLAs, ou não definidos ou deficientemente definidos, que impedem que sejam de facto eficientes na medida de prevenir comportamentos menos corretos e que penalizam, obviamente, a concorrência e os clientes no final. Por último, o tema, se calhar mais até aqui do debate, que é o tema das NGNs. Obviamente, concordo com o que o Ferrari disse, há condições para investir. O problema é que as condições que existem não são iguais para todos, porque os pontos de partida de cada um dos operadores para esse projeto, temos, a própria Vodafone já anunciou que está a fazer um projeto de deployment de fibra, localizado ainda, e há outros operadores que também o estão a fazer, mas as condições para fazer um deployment de facto abrangente nacional não são iguais para todos. Há condições para acedermos às condutas da Portugal Telecom, é verdade, podiam ser melhores, mas existem, e isso é de saudar, mas há outro tipo de condutas que não estão disponíveis para os operadores se poderem instalar, apesar de politicamente ter sido já dado, isso foi um ponto positivo, a vontade política de abrir essas condutas à possibilidade de outros operadores poderem se instalar. Há a famosa consulta que foi lançada, também percebemos as dificuldades da análise, mas achamos que é urgente haver um enquadramento que permita aos operadores, na definição do seu modelo de negócio e da sua estratégia, saberem o que é que podem contar e, portanto, enquanto isso não for feito, enquanto não houver essa divulgação, há alguma incerteza sobre o que é que pode ser feito. Há um conjunto de questões relacionadas com a instalação dentro dos edifícios, como é que se faz, em condições, se é partilhado, se não é partilhado. Nós acreditamos, aqui como noutras áreas de negócio, em modelos concorrenciais, em modelos em que os operadores, em consórcio, eventualmente, com aqueles que quiserem participar, que entidades públicas, privadas, possam construir uma rede que evite a duplicação ineficiente de investimentos, permita chegar a mais pessoas com menos dinheiro ou com dinheiro mais bem distribuído, de uma forma mais eficiente, e depois, na parte de retalho, seremos todos concorrentes, cada um de nós fará, e o mérito das ofertas que conseguir construir fará com que os que tenham mais sucesso ou tenham menos sucesso, mas o sucesso não será limitado pela impossibilidade de chegar às zonas do país. Achamos que isso não pode ser verdade novamente, seria um processo de remonopolização do acesso que já existiu no passado. Achamos que esse processo foi conquistado e que não há já tempo, não é possível voltar atrás nesse processo e, portanto, é um modelo aberto, concorrencial, transparente que nós defendemos para a rede de nova geração. Aguardamos aquilo que a Anacom virá a dizer sobre o tema. E era isto que tinha para dizer. Obrigado. Obrigada. Passo. Sim, senhora. Passo então ao Eduardo Bruschi da Zona. Por favor. Queria também agradecer à PDC a oportunidade de estarmos aqui neste fórum e debater este tema. Também agradecer a presença da Anacom, que é sempre interessante ter o regulador. No que se refere às redes de nova geração, é verdade, e o Dr. Ferrari disse isso, que hoje já se conseguem ter, com as redes atuais, algumas experiências perto da nova geração, ou do que serão depois os serviços de nova geração. De qualquer maneira, essa situação não será sustentável durante muito tempo e, portanto, o investimento em redes de nova geração é um assunto que nesta fase do mercado é importante. Existem principalmente 3 pontos que nós consideramos mais importantes, ou quase fundamentais, para se conseguir um investimento em redes de nova geração, um investimento eficiente e para os quais é preciso a intervenção da Anacom. O primeiro deles tem a ver com as condutas, e se é verdade que Portugal é um caso de referência no acesso às condutas, foi o primeiro país a ter a oferta de referência de acesso às condutas da PT Comunicações, pensamos que poderia ser mesmo uma best practice se esse acesso fosse não discriminatório. Existem muitos problemas operacionais no acesso a condutas que seriam resolvidos se todos os operadores, incluindo a própria PT Comunicações, tivessem acesso nas mesmas condições e seguindo os mesmos procedimentos a essas condutas. Aliás, foi o que o ARCEP, o regulador francês, fez numa decisão muito recente sobre os mercados relevantes 4 e 5. E, portanto, resolvido esse problema, pelo menos no que diz respeito à parte horizontal das redes de nova geração em fibra óptica, deixaríamos de ter algumas restrições que podem ter implicações no investimento, seja pelo acesso à informação privilegiada que a PT terá
pela sua oferta a condutas que os outros operadores não têm em relação aos planos de expansão, seja pela complexidade do acesso às condutas e a morosidade, que são processos normalmente muito complicados e que seriam resolvidos se o próprio operador que detém essas condutas os tivesse que usar e tivesse que recorrer a esses processos. Ainda nas redes, numa parte da rede que tem a ver com a parte vertical da rede, o acesso aos prédios, a casa dos clientes, também pensamos que a Anacom deverá ter aí deverá intervir para clarificar como é que poderá ser o regime de acesso. Já temos experiência suficiente dos problemas das colunas montantes e, portanto, acho que conseguimos ter algumas vantagens em clarificar e definir a forma como se fará esse acesso em fibra óptica às colunas montantes. Por último, há um outro aspecto que também consideramos muitíssimo importante para o investimento eficiente e que foi falado pelo Presidente da República na abertura deste Congresso e que tem a ver com a possibilidade de uma discriminação geográfica. Se a segmentação geográfica em si poderá não ter implicações graves, pode incentivar alguns comportamentos discriminatórios e, portanto, as pessoas que vivem em Lisboa ou nas grandes cidades terão acesso a serviços e a preços muito melhores do que o resto do país que vive em zonas rurais ou mais afastados dos centros urbanos. Além disso, há uma coisa que é verdade. Se por acaso em Portugal existe hoje uma penetração de cerca de 40 e tal por cento, 40 e poucos por cento da rede de cobre, isso deve-se essencialmente ao serviço universal e às obrigações de serviço universal, porque caso contrário, provavelmente ainda estaríamos nos 20% ou menos de penetração de rede de cobre em clientes. E, portanto, a discriminação geográfica poderá inviabilizar o investimento eficiente em redes de nova geração, pelo menos fora das zonas urbanas. E, portanto, pensamos que estes três eixos principais, que é o acesso não discriminatório a condutas, uma intervenção sobre a instalação de fibra óptica em colunas montantes e evitar ou acautelar na segmentação geográfica que não haverá uma discriminação dos clientes, que se poderá conseguir um investimento muito mais eficiente em todo o país em redes de nova geração. Foi mais rápido. Sim, senhora. Poupadinho. Obrigada. Passo... Acho que as palmas contam para o seu tempo. Passo então à Filipa Carvalho, da Sonacom. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada à PDC pelo convite. Na perspectiva da Sonacom e no que diz respeito às redes de nova geração, eu acho que nós temos partido de um determinado pressuposto, que é as redes de nova geração são uma inevitabilidade. Elas vão acontecer porque o Governo assim quer, vão acontecer porque os clientes assim o exigem e vão acontecer porque os operadores também o querem. Qualquer operador que queira ser global quer estar nas redes de nova geração, independentemente de ter um móvel com banda larga ou de já ter uma rede de cabo. Portanto, as redes de nova geração são uma inevitabilidade para todos neste país. E, face a esta realidade, eu acho que há dois protagonistas que têm que olhar para esta realidade e têm que tomar decisões e intervir. Esses protagonistas são, por um lado, o Governo e, por outro lado, o regulador setorial, ou seja, a Anacom. E a esses protagonistas, não só, em nosso entender, compete pensar estrategicamente, olhar para o futuro do país e pensar para onde é que queremos progredir, como compete incentivar o investimento, respeitando a concorrência, como muito bem o Ferrari disse no princípio. Isso passa pela definição de um conjunto de incentivos que ainda não estão feitos, ainda não foram feitos e que beneficiam qualquer um dos operadores. Eu ainda não estou a falar da Portugal Telecom. Estamos a falar de incentivos legislativos, como, por exemplo, o ITED. Estamos a falar de incentivos legislativos, como, por exemplo, alterar as disposições camarárias que fazem com que os custos de deployment sejam muito superiores àqueles que poderiam ter, porque, de facto, todos queremos redes de nova geração, são boas para o país e, portanto, temos que pensar nessa perspectiva.
Estamos a falar, por exemplo, de parcerias público-privadas. Estamos a falar, por exemplo, de disponibilizar, de haver um real esforço para se disponibilizar um conjunto de condutas que existem e que não estão utilizadas para o efeito. Estamos a falar de disponibilizar infraestruturas que também já existem e que estão, algures no país, escondidas e sem nenhuma organização, nenhuma afetação eficiente a este desígnio nacional. Enfim, estamos a falar de um conjunto de iniciativas que, no fundo, facilitam o deployment e atenuam os custos de construção de uma rede de nova geração. Estes incentivos, e nomeadamente quando eu falei nas parcerias público-privadas, ou parcerias privadas, enfim, incentivar a partilha, fazem todo o sentido e, na nossa perspectiva, fazem sentido com os vários operadores e não só com um. Admitindo que é só com um, é preciso... Só faz sentido se tiver a fazer uma parceria para depois se abrir uma rede. Isto por um lado. Pensando já num papel mais regulatório, estritamente regulatório, e ainda não falando na possibilidade de ser a Portugal Telecom a construir a rede, porque todos nós a podemos fazer, tem toda a razão, eu acho que a regulação está confrontada com a seguinte questão. Vai haver uma rede de nova geração, ou várias, até pode haver várias detidas por vários operadores em diferentes países. É ineficiente construir mais do que uma e, portanto, há aquilo a que se chama um bottleneck económico, que não faz sentido. E, nesse momento, o regulador tem que intervir. Outra coisa, nós hoje não temos aquilo que o professor Amado diz, um poder de mercado significativo numa rede de fibra. Não existe, não é? Ainda. Ela está por aí, mas ainda não é visível, verdadeiramente, a não ser no caso do Clix. Mas esse poder de mercado significativo pode não existir agora, mas vai existir no muito curto prazo, se construírem redes de nova geração, que serão detidas e exploradas no final, portanto, nos serviços, apenas por um operador. E isso é mau para o país. E isso faz com que, a acontecer assim, se volte ao período antes de 2000, a um período antes da liberalização, a um período onde havia um monopólio de uma rede. E isso, enfim, deve ser combatido e a regulação tem os meios para o combater. E, portanto, o que é que nos é dado a entender até este momento e de acordo com o raciocínio que estamos a expor? O que nos é dado a entender é que o que faz sentido do ponto de vista de regulação, o que faz sentido do ponto de vista de intervenção económica, o que faz sentido para o país é que haja uma rede, seja ela construída por um e partilhada com os outros, seja ela em separação funcional, seja ela construída Portugal Telecom e com regulação de acesso, ou partilhada por todos os operadores, enfim. Isso é o que faz sentido para o país. Caso contrário, estamos com desperdício económico e social e estamos a prejudicar o país e o seu progresso económico. Em relação à regulação da Portugal Telecom propriamente dita, nós sabemos, e o Carlos já o disse, que qualquer um dos operadores alternativos não está no mesmo level playing field que está a Portugal Telecom. Nós não temos a mesma estrutura de custos, não custa o mesmo fazer redes de nova geração para nós e para eles. Nós não temos uma Portugal Telecom separada funcionalmente e, portanto, qualquer um de nós que queira construir não está com o mesmo nível de informação nem com as mesmas condições que a Portugal Telecom tem. E, portanto, se o caminho for a Portugal Telecom construir, aliás, ela já o está a fazer, é preciso olhar para ela como uma regulação de acesso aonde não houver concorrência de redes, se é que elas fazem sentido no nosso país. Concorrência de redes de nova geração, entenda-se. O papel do regulador não é só promover também concorrência entre redes, é também dentro das próprias redes. Aliás, isso foi discutido, muito discutido durante a OPA e eu acho que faz algum sentido levantar essa questão outra vez aqui. Paralelamente a isto que eu disse, e falando de redes de nova geração, há uma outra realidade que não pode ser descurada e que tem acompanhado a discussão das redes de nova geração, que eu acho que pode correr à parte deste tema que eu acabei de ver e que, no fundo, se trata de olhar com uma perspectiva
enfim, disruptiva, há uma outra realidade que tem que ser vista. Nós temos uma ORAC, temos no papel, temos na prática, não temos uma ORAC a funcionar em condições. Todos sabemos, nós somos exemplo pela Europa fora, mas porque a Europa não sabe, se calhar, a eficácia da utilização da ORAC. Porque se soubesse, se calhar não seríamos um tão bom exemplo. A Sonaicom e os outros operadores, julgo, não têm cansado de dizer isso. Há um incumprimento gravoso em relação àquilo que está estabelecido como normas na ORAC, todos sabemos, a extranet não é uma realidade e isso é uma das realidades mais dramáticas que qualquer operador que queira investir enfrenta. A ORAC não inclui os postos e a ORAC, à semelhança de algumas das outras ofertas, não tem um controle e uma monitorização e uma fixação de Service Level Agreements, de níveis de serviço, desculpem o inglês, que de facto seja profícuo para quem quer nela navegar. Por outro lado, temos a falta de regulação dos subloops, da remotização das centrais. O que está a acontecer, mais uma vez, é muito gravoso. Todos nós, operadores alternativos, fomos desde 2000 impelidos a subir na escada de investimento e a avançar e a investir e a investir. E investimos em centrais. Essas centrais hoje, sem visibilidade nenhuma, sem antecipação de futuro, enfim, estão a ser remotizadas. Não temos garantias de que as possamos seguir, não sabemos para onde é que estão a ser remotizadas e, portanto, isto não só é uma enorme machadada no investimento que deveria ser protegido, feito pelos operadores alternativos, como também é, de alguma forma, um coartar da possibilidade de os próprios reguladores, os próprios operadores que querem fazer fibra, conseguirem seguir o movimento ou de VDSL ou de fibra até casa que o operador incumbente está a traçar. E pronto, e estas duas coisas em particular também nos preocupam muito. Uma última palavra para dizer que a minha visão sobre o que se passa na Europa não é igual à sua. Eu acho que na Europa estão um bocadinho à frente. Estão um bocadinho à frente porque vários reguladores conseguiram decidir pela separação funcional porque entenderam ser o melhor para os seus países. Estão um bocadinho à frente porque vários reguladores já fixaram regras transparentes e estreitas e claras sobre a remotização das centrais. Nomeadamente, eu lembro-me, por exemplo, do exemplo de Espanha, que proibiu o deployment enquanto não houver condições de acompanhamento por parte dos operadores alternativos. E porque também no estrangeiro há uma análise global do investimento público e da intervenção da regulação numa perspectiva mais estratégica que às vezes nos faz um bocadinho falta neste tema cá em Portugal. E o meu tempo terminou. Obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra ao Paulo Neves, da ONU. Obrigada. Agradecer à APDC o convite para estar aqui presente. Eu também optei por vou abordar também 3 assuntos, não vou fazer como o Carlos Correia, falar de aspectos positivos e negativos, mas vou falar em alguns aspectos, se calhar repetentes, considerando aquilo que foi falado o ano passado neste mesmo Congresso e que para os quais não houve evolução, na nossa ótica. Começando pelas NGNs. É um facto, e eu estou de acordo com o Ferreira, é um facto que existe liberdade para instalar NGNs. Nós, ONI, como operadora neste momento segmentado e apostando apenas no mercado empresarial, temos variadíssimas centenas de clientes com NGNs, considerando NGNs clientes ligados em fibra óptica, uma rede IP por trás, portanto é um facto que existe. Não obstante, temos que considerar que mesmo assim existe uma série de barreiras para conseguirmos instalar muitas vezes as fibras até a casa do cliente. Como foi falado também, a questão das barreiras horizontais nas câmaras, a dificuldade que temos de passar muitas vezes qualquer cabo
nas infraestruturas, nas câmaras, ou mesmo as barreiras verticais. São problemas que se vão colocar certamente também nas NGNs. Por outro lado, obviamente que falando no mercado empresarial é uma coisa, falando na massificação é outra. Portanto, parece-nos também, em linha com o que foi aqui dito, que, considerando uma instalação maciça de NGNs, que o papel da regulação é fundamental. E a regulação terá que atuar, na nossa ótica, com a celeridade, com a previsibilidade e, se calhar, com a autoridade, que, por vezes, em certos outros assuntos, também poderá faltar. O que é que eu chamo a atuar? Terá que atuar criando as regras, que terão que ser claras da forma como se fará a massificação, até porque, também julgo que é quase unânime, dizer que poderemos correr aqui um risco gravíssimo de remonopolização. Portanto, se não há regras claras, há alguém que está em vantagem e, portanto, há aqui um risco claro de remonopolização. Portanto, e é isso que eu acho que teremos que evitar. Por outro lado, há que considerar o aspecto económico das redes de nova geração e os aspectos de mercado. Quanto ao aspecto económico, eu pegaria, como em tempos se disse que havia lugar para uma rede e meia móvel, o que era isso, o que foi a Vodafone na altura disso, eu diria que aqui também há lugar para uma rede e meia de nova geração. Portanto, o que significa que... E porquê isto? Se considerarmos que, e falando em números médios, obviamente que os custos são sempre discutíveis, mas estamos aqui a falar para uma instalação maciça de redes de nova geração, valores que poderão chegar a 2 mil ou 3 mil milhões de euros de investimento. Se considerarmos que há 2 ou 3 redes, estamos a considerar, se calhar, 9 mil milhões ou 10 mil milhões de euros. Portanto, é engraçado este nível de investimento, como é que algum dia há de ser rentável, considerando o custo que ficará a cada cliente e tendo atenção a um mercado que não é limitado. Portanto, em termos económicos, duvidamos que se existem, ou se passarão a existir várias redes de nova geração, há aqui um problema económico e, portanto, insustentável a médio prazo. Por outro lado, há a questão do cliente e do mercado. Honestamente, não percebemos qual é a vantagem para o cliente ter várias redes a chegar à sua casa. Achamos que sim, que a concorrência deverá ser muito mais efetuada ao nível de serviços e aí a capacidade económica dos operadores que lá estão é muito maior e na inovação dos serviços. Portanto, e isto, se o dinheiro fosse canalizado para os serviços, parece-me que havia vantagem para o cliente que, de outra forma, terá que pagar os investimentos duplicados ou triplicados nas redes de nova geração. Por isso, o modelo que defendemos já foi aqui falado um pouco, obviamente que poderá não ser um modelo imposto. Achamos que um consórcio de operadores poderá funcionar e não me parece que seja uma ideia tão aberrante como isso. Obviamente que numa outra conjuntura, e se analisarmos o sucesso que, por exemplo, todos nós dizemos que temos dos cartões bancários, na utilização do segmento bancário através de meios de comunicação, também houve um consórcio. Na realidade, a Sines, nos anos 80, não foi mais que um consórcio. E, portanto, eu não sei se teríamos o sucesso que temos hoje na utilização dos meios eletrónicos no segmento bancário se não tivesse havido uma rede utilizada por todos de uma forma coerente. Outra hipótese, obviamente, que terá que ser, poderemos chegar eventualmente à separação funcional e criar regras claras de acesso à instalação que alguém fará. Portanto, em relação à rede de nova geração, julgo que o resto já foi dito, pelo que passarei aos tais temas repetentes. O primeiro tema repetente, para mim, é o tema da continuação de não equidade em redes móveis e redes fixas. E o que é que isto significa? E pega com algo que o Carlos Correia também falou, que foi muito positivo, a questão das terminações, apenas peca, julgo que foram as tuas palavras, apenas peca por ser demasiado violento, porque falamos de um valor de 40%. Eu lançava aqui um desafio, em vez de ser 40% de imediato, era fazer 3% ou 4% por trimestre com retroativos desde janeiro de 2007. E, portanto, aí não é tão pesado trimestralmente e ficamos todos contentes. E, obviamente, que poderia ser uma alternativa de resolver a situação. Obviamente, ironizando um pouco, o que eu estou a dizer é que, passando-se uma série de tempo sem mexer nos valores e depois mexer tardiamente na nossa ótica e dizer que o valor é muito alto,
acho estranho, até porque, ainda com os valores hoje, e estamos a falar num valor de terminação de, salvo erro, de 7,5 cêntimos por minuto na terminação móvel, este valor está muito, muito longe do que sucede em sentido inverso, ou seja, aquilo que eu recebo quando um operador móvel liga à minha rede. Portanto, eu acho que tendencialmente, na minha ótica, pelo menos eu não encontro nenhuma razão económica que justifique tão grande diferença de preços. Portanto, achamos que deverá tendencialmente chegar-se aos mesmos valores. Por outro lado, relativamente ainda à tal equidade, a questão das tarifas móveis e da originação móvel. E aqui eu há bocadinho disse que uma das coisas que achava que deveria haver era a autoridade do regulador, e parece-me a mim que aqui acho estranho, porque o regulador acabou por pedir, julgo que foi pedir aos operadores móveis que até 30 de setembro se pronunciassem relativamente às tarifas de originação. Eu não sei se os meus outros operadores têm os valores, eu não tenho. Portanto, só tenho da Vodafone, e mesmo assim, manifestamente insatisfeito, na nossa opinião, obviamente que aqui temos a opinião contrária e alguém vai dizer que baixou muito, na nossa opinião, pouco, e até há quem não tenha sequer, não obstante a nossa insistência, avançado com quaisquer valor de originação. E aqui o que nós costumamos dizer é que há uma clara e inequívoca subsidiação dos operadores fixos aos operadores móveis. Portanto, este era o segundo ponto. O terceiro e último, para não me alongar muito e para cumprir o tempo, tem a ver com as ofertas de referência. Também foi aqui falado que tem grande impacto, nomeadamente também para as NGNs, a forma como existem as ofertas de referência. É um facto que existem. Também é um facto que, no caso da ORAC, fomos realmente dos primeiros, o primeiro país da Europa a ter uma oferta de referência de acesso às condutas. Eu acho que o problema não se põe do existir ou não, põe-se da atualidade do que existe, do cumprimento do que existe e das dificuldades que se nos colocam na utilização das ofertas de referência. Quanto à atualidade, eu diria que as ofertas de referência, por exemplo, nomeadamente nos circuitos alugados, deverão evoluir para responder àquilo que o mercado hoje pede. Portanto, nós temos falado insistentemente, não temos uma oferta de internet, ao contrário do que começa a acontecer em países lá fora. Regular ou ter algo regulado em débitos ultra baixos ou mais baixos e que o mercado já não pede tanto, pedia aqui há uns anos, portanto, e não havendo uma evolução, achamos que é limitativo e, portanto, que as ofertas devem evoluir. O outro ponto era relativamente a quando existem, não são aplicadas ou são de difícil justificação de não aplicação, digamos assim, porque de facto acontece que, apesar das ofertas existirem, muitas vezes nós temos muita dificuldade, só encontramos barreiras para as utilizar. O caso das condutas é um caso claro que, apesar de existir e apesar eu sei do esforço da própria ANACOM para garantir o cumprimento do que lá está, muitas vezes não é cumprido e, portanto, a oferta acaba por existir, mas não ser real. E, portanto, para nós é um problema. E pronto, por aqui. Passemos a outro estreante, Cablevisão, neste painel. Paulo Valente, por favor. Muito bom dia. Obrigado à PDC pelo convite que nos foi endereçado e que nos mostramos imediatamente disponíveis para participar neste fórum. O tema é muito importante, é muito atual. De facto, até as questões das alterações climáticas surgem como uma atualidade premente. No que diz respeito ao tema da regulação, e este fórum que tem este tema muito, muito específico, existem duas questões, e porque, sendo alguns intervenientes, para não nos repetirmos todos, nós procuramos, do lado da Cablevisão, transmitir pelo menos duas ideias que estão presentes nas discussões atuais sobre esta temática. E uma primeira questão é quais os incentivos que existem para redes de nova geração, sobretudo no setor das áreas de tecnologias e informação. E, de facto, os incentivos são bastante acentuados, as necessidades da sociedade de informação são cada vez mais elevadas, talvez o driver que podemos identificar, no nosso caso, seja os conteúdos. Os conteúdos são, cada vez mais, há uma exigência por uma largura de banda, por uns níveis de débito muito elevados, e, por isso, toda a evolução socioeconómica que está associada a estas necessidades
impele os operadores a avançarem para uma nova fase com um novo paradigma, sem ser disruptivo em relação ao que existia anteriormente, e como muito foi dito, não é as redes de nova geração que vão ajudar, que vão fazer, de facto, que haja eficiência energética, já existem condições para o fazer, mas, de facto, vão potenciar novas formas de o fazer. Existe uma outra questão, que esta sim é que nós podemos dar o nosso contributo, que tem a ver com se o atual ambiente regulatório é potenciador ou inibidor do investimento em redes de nova geração. De facto, nós podemos concluir, e talvez transmitindo um pouco a experiência da Cabvisão, que quando houve a liberalização das telecomunicações em Portugal, no ano 2000, a Cabvisão optou por iniciar uma construtora de infraestrutura própria. E esta opção estratégica, que vale tanto como todas as outras opções, revelou-se, decorridos que estão 8 anos, como uma estratégia de sucesso. E de sucesso porque estamos autonomizados em relação a um operador que poderá sempre criar alguns bottlenecks na disponibilidade dessas infraestruturas. De facto, se nós recuarmos ao ano de 2000, os clientes da Cabvisão já dispunham de uma oferta triple play, que hoje em dia é vulgar entre todos os operadores, mas que na altura já era possível. Se recorrermos ainda a essa data, podemos saber que já era disponibilizado, por exemplo, em regiões remotas do país, como Guarda, Covilhã, Beja, soluções de banda larga que, em muitas zonas da cidade de Lisboa e do Porto, não havia essa disponibilidade massiva. Ora, esta escolha por parte da Cabvisão existiu porque, de facto, havia uma certeza regulatória, havia, de facto, regras claras que podiam ser seguidas. Havia uns que concordavam de uma forma, outros concordavam de outra, mas toda a gente sabia as regras com que se podia, no fundo, determinar os seus planos de investimento. Hoje em dia, o que está a acontecer em relação às redes de nova geração, e às vezes as redes de nova geração ficam um pouco reduzidas às redes de fibra, mas as redes de cabo, fruto das possibilidades tecnológicas, de novas tecnologias, como DOCSIS 3.0, em que se poderá chegar até velocidades da ordem dos 400 megabits, que no fundo são redes praticamente concorrentes, nós estamos perante uma situação em que estas exigências, que poderão ser, ou seja, as alternativas que os operadores têm à sua frente são imensas, mas, de facto, a rede em concreto de fibra é uma rede que ainda não há alguma dificuldade no rollout, porque não se sabe ainda muito bem o que poderá acontecer em relação ao acesso. Nós, da nossa parte, o que podemos dizer é que, havendo essa certeza regulatória, com certeza os operadores e os investidores avançarão e iniciarão os seus planos de investimento e de construção de rede. E pelo que posso concluir, também há essa preocupação em despachar muito rápido este assunto. Por isso, o que é que podemos, no fundo, e em conclusão, dizer? A Cabvisão, sendo um operador que não está nos 2 principais centros urbanos, quer Lisboa nem Porto, cobre cerca de 900 mil lares nacionais, dispõe de cerca de 300 mil clientes. E isto é um caso que deve ser reconhecido como, investindo na sua própria rede, não ficarmos sempre dependentes da rede de terceiros. Estamos, se calhar, perante uma nova edição de um processo de liberalização das telecomunicações com as redes de nova geração, que, se calhar, se forem bem reguladas, vamos assistir novamente a um crescimento e um aumento da concorrência, que é isso que, no fundo, que entre todos se deseja. E pronto, e basicamente era isto. Obrigada, Paulo. Obrigado. Passava então a última oradora, Sofia Gaspar, da Artelecom. Muito obrigada e bom dia. Queria também agradecer o convite que a PDC fez à Artelecom para participar neste debate. Depois de tudo o que foi dito aqui, eu vou tentar dar uma visão do que tem sido a experiência concreta da Artelecom no desenvolvimento de novas redes de acesso e de quais são as dificuldades que temos vindo a encontrar ao longo do caminho. A Artelecom decidiu por uma estratégia de investimento em 2 redes de acesso independentes da rede cobre da PT, uma dirigida ao mercado empresarial e que é uma rede em fibra óptica ponto a ponto, e uma outra que é uma rede que permite fornecer serviços tipo triple play ao mercado residencial e que é uma rede um pouco híbrida, no sentido em que tem uma componente wireless entre a estação base e uma antena receptora num prédio de um bairro, mas depois existe uma distribuição através de uma rede tipicamente de cabo entre essa antena receptora e os prédios à volta da mesma zona.
Portanto, com estas duas redes, nós pensamos estar em condições de responder à procura de médio prazo dos clientes em termos de banda larga. Estamos neste momento com ofertas no mercado residencial que permitem já obter 20 megabits de internet, além da largura de banda que é disponibilizada para o fornecimento dos serviços de televisão e de telefonia. E, portanto, estamos confortáveis com a rede que temos, achamos que há potencial para explorar ainda. Nestes processos de construção de redes, temos interagido muito com municípios, com condomínios e temos recorrido intensivamente à oferta de condutas da PT. Portanto, temos uma experiência de interação com estas três entidades que nos permite identificar 3 tipos de barreiras fundamentais. Quais é que são estes 3 tipos de barreiras? Já foram aqui mencionados. Alguns, as chamadas barreiras verticais, que têm a ver com a instalação e acesso aos edifícios. As barreiras horizontais, que dizem respeito ao acesso a condutas, as condições em que é disponibilizado o acesso a condutas, e aquelas que se relacionam com os municípios. Em termos de barreiras verticais, temos a particularidade de querer colocar nos prédios um equipamento um pouco diferente, a tal antena receptor. E, portanto, identificamos à partida logo essa barreira de que a antena ainda não é vista como um equipamento associado à definição do que são as infraestruturas de telecomunicações normais. Depois temos os problemas relacionados com o regime de propriedade horizontal dos prédios e, portanto, é difícil obter autorizações tanto para acesso como instalação, como para manutenção dos equipamentos. E temos também as questões técnicas, termos um parque urbano antigo e, portanto, temos dificuldades em conseguir instalar os equipamentos da melhor maneira. Estas dificuldades verticais acabam por dificultar a vida mais aos operadores menos conhecidos, tendo em conta que os que estão historicamente já instalados nos edifícios são vistos como os donos dessas mesmas infraestruturas e, portanto, têm um acesso e uma ação bastante facilitada. Achamos que neste tipo de barreiras concretas é necessário, então, um novo enquadramento jurídico, regulamentar e até especificações técnicas diferentes que permitam que os operadores tenham um acesso à igualdade de circunstâncias. Também já se falou aqui muito das barreiras horizontais, tem a ver com a ORAC. Temos o tema da transparência da informação que nos é fornecida, dos processos que são complicados, lentos e burocráticos, os custos, principalmente dos pedidos de viabilidade, que oneram muito os projetos. E relacionado com isto temos alguma incompatibilidade dos prazos em que podemos executar os pedidos de viabilidade e os prazos que temos dos licenciamentos camarários. Portanto, muitas vezes temos que remeter os pedidos de viabilidade várias vezes, onerando então ainda mais os projetos. Portanto, a IPT controla este ativo que é precioso e beneficia claramente de vantagens preferenciais em relação àquelas que disponibiliza aos outros operadores. Como também já aqui foi dito, há muito para fazer em termos de ORAC. A ORAC é um elemento fundamental e que vai ser copiado pelos principais países europeus, mas não está ainda suficientemente ajustado às necessidades. Aliás, o problema hoje em dia na regulação não é tanto a falta de ofertas de referência, a falta de regulação no mercado, mas sim a sua implementação deficiente, a falta de fiscalização real e, portanto, muitas vezes somos confrontados com situações de incumprimento das obrigações e das decisões que até já foram tomadas. E, por outro lado, depois é difícil ter uma reação em tempo útil face a esses incumprimentos, o que perpetua as situações. Por fim, em termos de barreiras, também a Filipa já falou aqui um bocadinho da questão dos municípios. Cada município tem as suas regras, as suas políticas de taxas, as suas políticas de critérios para licenciamento, o que dificulta bastante todos os processos. Entendemos que o regulador não tem, se calhar, aqui uma obrigação ou uma capacidade de decidir isto, mas é um tema crítico, uma vez que os municípios podem se tornar facilmente uma força de bloqueio. Nós este ano, por exemplo, tivemos informação de uma das câmaras que nos informou que não ia permitir a instalação de mais armários de rua. Portanto, isto pode ser crítico para um operador que está dependente desse tipo de licenciamentos.
Portanto, será necessário então um enquadramento político destes municípios mais harmonizado e que permita agilizar estas situações. Portanto, estas barreiras que identificamos, consideramos que são os pontos mínimos onde é necessária uma intervenção urgente e que hoje em dia já afetam a atividade da Arte Telecom, como afetam a atividade de outros operadores. Tornam-se ainda questões mais prementes num quadro em que vamos ter o incumbente a investir também numa nova rede de acesso. Portanto, a não ter estes constrangimentos face ao que acontece connosco. Depois existem outras preocupações relacionadas com o facto do incumbente ir investir numa nova rede de acesso, que têm a ver com os operadores que fizeram a sua aposta sobre ofertas sobre a rede de cobra da PT, através das ofertas de unbundling. Portanto, terão que ser encontradas soluções de migração desses mesmos investimentos. Em resumo, o que pensamos sobre as posições que têm sido defendidas pela PT de que a ORAC é o remédio milagroso que coloca todos os operadores em igualdade de circunstâncias, discordamos completamente, como vimos. A ORAC tem muito por onde melhorar e existem outras situações que são críticas. Portanto, rejeitamos completamente o conceito, a ideia das férias regulatórias ou de isenção regulatória neste tipo de investimentos. Aliás, consideramos que o momento hoje é muito crítico. Estamos num momento em que temos um incumbente finalmente ameaçado e que terá a tentação de usar o seu poder de mercado de forma abusiva. Aliás, isto viu-se este ano com o caos que foi gerado nos processos de portabilidade e que é um exemplo de como os outros operadores podem ser também prejudicados com este tipo de rivalidades que acontecem hoje em dia no mercado. Por outro lado, quando falamos de proteção ao investimento, lembramos-nos sempre do que aconteceu em Portugal com os investimentos em redes móveis. Ou seja, no início foram muito incentivados e distorceu-se um pouco o mercado em favor das redes móveis para incentivar o seu crescimento e neste momento, apesar de haver essa distorção e dos operadores móveis terem uma dominância no mercado, como o Paulo já referiu, os operadores fixos continuam a ter que suportar taxas de interligação, muitas vezes acima das taxas que recebem dos operadores móveis nas suas redes fixas. Adicionalmente, temos agora então também a revisão do modelo de taxas regulatórias, que mais uma vez vem dar aqui a mão aos operadores móveis. Esta situação é completamente injustificada e nós só a percebemos tendo em conta que a maior parte dos operadores fixos estão comprometidos com as suas próprias operações móveis e, portanto, a força dos que restam é limitada a nível de influência sobre as autoridades regulatórias. Portanto, em conclusão, o que a Arte Telecom defende é que devem ser garantidas condições regulamentares, técnicas, principalmente processuais e legais, que nivelem o terreno, permitindo a concorrência entre os operadores e, no final, que os consumidores possam ir usufruir da sua oportunidade de escolha. E é tudo. Muito obrigada, Sofia. Já ficaram aqui muitas questões, especialmente para a Anacom responder. Pegava por 3 ou 4 pontos, NGNs, regulação, sim ou não, há espaço para o mercado autorregular-se? Vai a Anacom esperar que o mercado funcione ou não? Como se faz funcionar a ORAC? E, independentemente das NGNs, quando é que a Anacom volta a olhar para as ofertas de referência do lacete local, nomeadamente a questão da remotização de centrais? Outra questão, a segmentação geográfica é ou não um risco de aumento de assimetrias regionais? E a questão das terminações móveis fixas, quando é que tenderá para um equilíbrio? Depois, agora vai passar a falar o José Ferreira Carete, depois passaremos a uma ronda de perguntas também aos operadores. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Ouvi com muita atenção as intervenções dos meus colegas de painel, que foram muito interessantes. Algumas não versaram o tema que estávamos aqui a discutir, que era as NGNs, mas aceitamos sempre o repto para discutir tudo o que for passível de discussão, não tens problema em relação a isso. De qualquer modo, NGNs,
perguntou. Primeiro, se há espaço para a autorregulação, não há espaço para a autorregulação, há sempre espaço para a autorregulação. As intervenções da ANACOM são sempre intervenções que definem ou preços máximos, ou condições mínimas, ou condições máximas. Estamos sempre a definir patamares que são aqueles que são necessários na falta de acordo. Portanto, tudo o que a ANACOM faz dá espaço para haver acordos que sejam melhores para todas as partes, desde que não tenham um impacto negativo do lado dos consumidores. Mas a posição e a intervenção da ANACOM é sempre nesse sentido. Portanto, se amanhã nos disserem que os operadores chegaram todos a acordo num determinado sentido, nós saímos da frente. Obviamente não estamos aqui para empatar, pelo contrário, estamos para tentar criar essas condições. Portanto, espaço para hipóteses de trabalho autorreguladas são sempre bem-vindas. Em termos da ORAC, é claro que há sempre espaço para melhorar as ofertas de referência e há sempre espaço para, do ponto de vista do processo, e é uma coisa que nós temos andado a dizer há muito tempo, do ponto de vista do processo, há sempre espaço para melhoria. No entanto, não devemos perder de vista o seguinte: as ofertas de referência são, por natureza, artificiais. Ou seja, quando estamos a olhar para as ofertas grossistas, são sempre ofertas que são impostas a uma entidade que, obviamente, que não tem o maior entusiasmo possível para implementar essas ofertas grossistas, como é bem entendível, e muitas vezes os processos são intrusivos, são propositadamente intrusivos, são formas que não são naturais de trabalhar. O que quer dizer que, mais uma vez, aqui o ponto de equilíbrio, muitas vezes, é a coisa não funcionar bem. Obviamente que é a responsabilidade da ANACOM fazer com que ela funcione. E nós, como há bocado tive a oportunidade de dizer, no que diz respeito à ORAC, entendemos que a ORAC desempenha e pode desempenhar um papel fundamental em toda esta discussão das NGNs. Portanto, obviamente, será uma das ofertas de referência que nós teremos mais preocupação em afinar. E entendemos, mais uma vez, que há espaço para afinar. Agora, há que complementar também a ORAC, e isso também foi aqui versado no painel, há que complementar a ORAC com outro tipo de ofertas, noutro tipo de condutas, nomeadamente para resolver estrangulamentos verticais. São áreas de atuação que vão para além da atuação da ANACOM. Aqui nós já cumprimos aquilo que tínhamos a fazer, que era, na sequência da resolução do Conselho de Ministros, identificar os constrangimentos e esperamos que brevemente possam ser colocadas em ação formas de ultrapassar os constrangimentos. Segmentação geográfica. Segmentação geográfica é claramente um desafio, para não dizer um problema. Nós refletimos sobre isso no Mercado 5. Como sabem, a consulta pública no Mercado 5 propõe ao mercado a possibilidade de haver uma segmentação geográfica do país entre zonas competitivas e zonas não competitivas. Recebemos respostas o mais dispar possíveis relativamente a essa matéria, que são facilmente antecipáveis. Qualquer um de nós sabe o que é que cada um dos operadores pensa relativamente ao tema da segmentação. É um tema complexo e é um tema que, obviamente, não pode ser encarado de ânimo leve. E nós percebemos a dinâmica que o mercado pode criar quando há segmentação geográfica. E aquilo que nós tentamos fazer, e é isso que estamos neste momento a afinar, é tentar perceber qual é o fine-tuning que se pode dar no sentido de evitar que a segmentação geográfica possa ter efeitos perversos ao nível da coesão nacional. E isso é, obviamente, matéria que nos interessa. Originações móveis, que foi um tema aqui abordado, apesar de estar fora da matéria, mas convidou-me para falar sobre isso, portanto eu também falo. A intenção da ANACOM, no que diz respeito às originações móveis, foi clara no entendimento que nós fizemos já em agosto. E o que nós dissemos na altura mantém-se, foi dizer que os instrumentos que nós temos, os instrumentos regulatórios que nós temos para obrigar uma descida dos preços de originação são ou inexistentes ou escassos. Nós convidámos o mercado a fazer essa descida. Até hoje, é verdade que o mercado não respondeu como devia ter respondido, na nossa opinião, relativamente a essa descida. Há um operador que tem neste momento, em prática, uma redução, que nós achamos que poderia ter ido mais longe, e há dois operadores que um ainda não se pronunciou sobre o assunto e o outro pronunciou-se de forma que também não nos satisfaz. Também dissemos no entendimento que aquilo que nós faríamos seria ou enviar o assunto para a Autoridade da Concorrência ou proceder a uma análise de mercado, que é sempre um processo demorado e que neste caso tem a particularidade de estar fora das análises de mercado que estão definidas na recomendação da Comissão. O que não nos impossibilita a tarefa, mas que a torna mais difícil. Nós, neste momento, estamos a avaliar a resposta do mercado e teremos que, muito provavelmente, se não houver respostas nos dias que se seguem, teremos muito provavelmente que agir no sentido daquilo que tínhamos definido até aqui. Uma última reflexão e calar-me-ei. Há duas coisas que o regulador não pode fazer e vale a pena nós todos termos presente isso. A primeira coisa que o regulador não pode fazer é obrigar a investimento.
Ou seja, nós podemos criar condições para que exista investimento, podemos criar condições para que esse investimento venha a ser realidade, não podemos nem substituirmos ao mercado a investir, nem obrigar, determinar, fazer uma deliberação da ANACOM a dizer o operador A tem que investir aqui, acolá e acolhi X milhões de euros. Não está na nossa disponibilidade. Ao contrário, aquilo que nós também temos que considerar é que pode haver decisões da ANACOM que façam a prevenção, ou melhor, que evitem esse investimento. E este equilíbrio é muito difícil de alcançar. A primeira coisa que nós não conseguimos fazer, porque não podemos, é impossível. A segunda coisa que nós não conseguimos e não podemos fazer, nós não conseguimos regular a procura. Nós conseguimos regular o lado da oferta. Do lado da procura, infelizmente, nós temos que viver, e nós todos, o regulador, os operadores, têm que viver com o mercado que existe. E nós, nesse lado, dificilmente conseguimos agir. Isto para responder ao facto de, muitas vezes, quando se faz comparações internacionais, nomeadamente no que diz respeito à banda larga, e se analisam as penetrações de banda larga nos diversos países da União Europeia, e se tiram as conclusões de que deve ter sido algum problema que houve do lado da regulação, é uma abordagem extremamente errada do problema. Porque se olharem para as regulações que são feitas, com base no rendimento per capita, nos níveis de instrução e nas realidades socioeconómicas dos diversos países da União Europeia, verão que, neste momento, a penetração de banda larga em Portugal estará, porventura, acima daquilo que seria de esperar com base nessas regressões. Eu estou convicto que o nível de regulação que existe neste momento em Portugal, se fosse transposto em copy-paste para um país da União Europeia que tivesse indicadores socioeconómicos significativamente diferentes dos portugueses, com os mesmos operadores, ou seja, não estou a sacar a responsabilidade aos operadores, provavelmente os níveis de penetração de banda larga seriam significativamente superiores. Portanto, não podemos tirar estas conclusões apertadas. E isto também vale para as NGNs. Ou seja, quando vemos fibra óptica a ser instalada em alguns países da Europa, não podemos esquecer que os operadores nesses países da Europa estão a dar resposta às necessidades de mercado desses países da Europa. E eu continuo a achar que em Portugal podemos estar à procura de desculpas para ou não fazer ou explicar porque é que não se faz. E às vezes parece-me um bocadinho, usando um ditado, às vezes uma abordagem mais popular, que estamos um bocadinho na lógica do agarrem-me senão eu mato. Portanto, ou seja, se ver, eu fazia, mas não faço porque estão-me a agarrar. E temos de estar todos cientes disso, porque não podemos conviver com este tipo de bode expiatório, no sentido de as coisas não estão a acontecer porque não há regulação, porque eu acho que há muita coisa que pode acontecer, mesmo nesta fase do quadro relatório. Obrigada. Só para terminarmos a questão, vamos poupar aqui o tempo também de palmas, por favor. Só para terminarmos aqui a questão da originação, eu gostava só rapidamente de passar ao Carlos Correia e à Filipa Carvalho para responderem ao Paulo Neves a questão da originação. E ao Ferrari. A resposta é razoavelmente simples. Nós entendemos o repto. É insuficiente a descida que propuseram, é isso? Achamos que neste momento era a descida possível, em linha com um princípio que nós sempre defendemos, que é o princípio de previsibilidade e de alterações graduais nas ofertas. Achamos que a descida que fizemos era aquela que neste momento fazia sentido. Estamos abertos, e continuamos abertos, que aliás partilhámos isso com a ANACOM, a fazer novas revisões no futuro, se acharmos que as condições de mercado assim o permitem. E, portanto... Filipe Carvalho, a vossa posição sobre o assunto. Porque não o fizeram? Não, fizeram insuficiente. Não é verdade. A posição da Sonaicom é o seguinte, parte de duas ideias. Uma é de que os preços de terminação e de originação fazem sentido que sejam idênticos. A segunda ideia é de que quando nós defendemos a assimetria como boa, a devemos defender do lado da terminação e do lado da originação, e por outro lado, quando há assimetria em relação a todos os operadores, tal como na terminação. Há assimetria em relação aos móveis e em relação aos fixos. O que é que a Sonaicom se começou por disponibilizar a fazer? A Sonaicom disse a todos que estava disposta a fazer exatamente os mesmos preços que tem na terminação. Ou seja, a Sonaicom fazia o preço que hoje tem para a terminação, desde que os outros operadores móveis fizessem aquilo que têm hoje para a terminação. Isto pode parecer uma proposta não séria, mas não é. A Sonaicom está convicta de que isso era uma boa solução, que resolvia o problema dos fixos e por nós ficávamos tranquilos. Como os nossos colegas de móvel, um não disse nada e o outro nada disse, quer dizer, enfim, disse que aceitava a parte em que ele praticava um determinado preço, mas que ele não aceitava a parte de praticar o preço dele. Bom, portanto, não quis jogar o jogo que nós propusemos. O próximo passo que a Sonaicom deu foi, olhando para o preço que neste momento está a servir de referência, que é o fixado pela Vodafone,
fazer assimetria em relação a esse mesmo preço. E então a próxima comunicação foi, a todos, mais uma vez, fazer um preço que está abaixo daquele que é hoje praticado, mas em simetria com aquele que a Vodafone propôs. Sonaicom achou que este, até ao momento, era o caminho que tinha que percorrer para ser congruente com aquilo que tem vindo a defender. Não quer dizer que não possa vir a evoluir no futuro, mas tínhamos que passar por estes passos para marcar também, de alguma forma, aquilo que são as nossas ideias. Fechado o capítulo da originação, vamos passar a uma última ronda. Espero que ainda haja tempo depois para passar a assistência para uma pergunta. A última ronda aos operadores para falar, enfim, para responderem um bocadinho às NGNs, porque é que não consegue o mercado autorregular-se e o que é que esperam para o futuro. Carlos Correia, por favor. A questão não é tanto saber se o mercado não se autorregula. O mercado precisa de um enquadramento regulamentar para saber as linhas com que se pode guiar a sua estratégia para o futuro. Nós defendemos uma solução, claramente, que seja uma solução de investimento partilhado e que leve a um modelo onde todos os operadores possam oferecer serviço em condições semelhantes. Esse modelo é possível, acreditamos que é possível, temos vindo a promover contacto nesse sentido e esse é o modelo que defendemos. A regulação aqui não é condicionante, é criar as condições, como o Ferrari bem disse e nós concordamos, para que esse modelo seja feito. E não haja um incentivo para que alguém possa pensar que pode fazer a sua própria rede, utilizá-la para si próprio e, dessa forma, colocar fora do mercado todos os outros operadores, mais uma vez, voltando a um cenário que nós conhecemos há muitos anos atrás e que não queremos voltar. Isso para nós é que tem que ser claro. Os recursos são escassos, é um investimento pesado, é um investimento para o qual a procura, obviamente, que tem condicionantes e oferece condicionantes ao modelo. Nós não acreditamos em modelos onde os consumidores estejam dispostos a pagar pelos novos serviços que vêm em valores substancialmente diferentes daqueles que pagam hoje. Pagarão um prémio, há, obviamente, componentes de serviço que serão melhores e que têm um prémio associado que será remunerado, mas esse prémio não será suficiente para garantir que à porta de cada um dos portugueses vai haver 3 cabos de fibra óptica para poder escolher o operador dependendo do cabo que lá está. Ou um modelo, que é aquele que também nós não defendemos, que é haver prédios que são do operador X, prédios que são do operador Y e prédios do operador Z, e onde o cliente está fatalmente obrigado a ligar-se ao operador que chegou à sua casa primeiro, ou porque tem uma vantagem competitiva naquele segmento, ou naquela cidade, ou naquele bairro. Isso para nós é um modelo que não pode existir. E a existir será claramente desvantajoso para todos nós. Muito bem. Duarte, um último. Não pode haver autorregulação do mercado quando um operador... Quando há um operador que tem uma infraestrutura essencial, que são as condutas, e que sem elas não se consegue fazer nenhuma rede. E, portanto, logo na base é impossível, se um operador consegue dominar e restringir o acesso a essa infraestrutura, não é possível construir nada. E, portanto, a não ser ele próprio construir, como o Carlos disse, e já todos nós aqui dissemos. E, portanto, nesse caso é impossível haver uma autorregulação no mercado. Não funciona. Muito bem. Filipa? A mim parece-me aquilo que já disse, quer dizer, a mim parece-me que os recursos são escassos, o investimento é elevado e nós temos que olhar para o país numa perspectiva um bocadinho maior daquela que é a regulação, ou então a regulação tem que olhar para o país numa perspectiva um bocado mais estratégica do que propriamente aceder a uma rede. E isso faz com que nós precisemos de 2 coisas. Precisamos de incentivos que são de cariz mais político ou mais legislativo e precisamos de incentivos regulatórios, independentemente de quem investe na rede. No que diz respeito à ORAC, propriamente dita, e respondendo ali um bocadinho ao que Ferrari disse, eu acho que não estamos em questão de afinamento. Nós estamos desde 2007 com um claro incumprimento da ORAC e esse incumprimento hoje é muito mais visível, é muito mais dramático porque nós queremos fazer deployment de fibra. E antecipamos desde já uma série de problemas e já apresentamos soluções para eles. Portanto, enfim, a ORAC é de facto uma oferta na qual se tem que trabalhar com muita urgência. Bem, Paulo Neves. Sim ou não no problema da autorregulação, e aliás, à pergunta concreta, acho que já respondi há pouco na minha apresentação. E concordo plenamente, neste caso concreto, com o Carlos Correia. Portanto, a questão aqui trata-se que não terá sentido para ninguém
haver, como foi dito, 3 fibras a chegar a casa, não há vantagem nenhuma e a concorrência deverá ser feita ao nível de serviços, como eu disse há pouco. Portanto, o que me parece a mim é que não é a questão da regulação ser inibidora ou não, portanto, acho que a regulação talvez seja um driver para permitir o investimento dos operadores. Acho que vários operadores que estão aqui já demonstraram o interesse de participar em qualquer coisa que fosse, chamemos-lhe consórcio ou algo do género. Portanto, todos nós, ou alguns de nós já demonstramos a capacidade, o interesse de investir e, portanto, acho que esse interesse foi manifesto. É questão de haver um driver, o conhecimento, quais são as regras para que isso seja feito, na minha opinião. Obrigada. Paulo Valente. Há apenas um tema onde nós não podemos estar mais de acordo que respeita, no fundo, à ORAC. Nós já há muitos anos que cedemos as infraestruturas do operador histórico e as dificuldades em aceder a essas infraestruturas foram sempre muito presentes na nossa atividade. Aliás, grande parte da inversão no nosso plano de negócios que estava inicialmente previsto foi fruto dessas dificuldades e dos impedimentos que tivemos no acesso, não obstante estar previsto na lei, a essas infraestruturas. E para nós, uma maior e mais exigente regulação em termos de ORAC, não obstante ser intrusivo, vemos com muito agrado e com muita satisfação, porque é a única forma de evitar que um operador que no fundo está a defender a sua posição, e nós não podemos deixar de entender que se estivéssemos no lugar desse operador faríamos da mesma forma. Isto é uma questão prática, porque são posições antagónicas e não são necessariamente conciliáveis, mas por isso é que o regulador pode ajudar, com o contributo de todos os outros operadores, no fundo os operadores alternativos, a criar mais medidas que possam, no fundo, evitar esta tendência. E por esse motivo, nós da nossa parte também reiteramos que estamos disponíveis para colaborar nessa ideia que se pretende, no fundo, atingir. Muito bem, Sofia. Obrigada. O tema da autorregulação é um conceito agradável e que para